Vamos apresentar nessa aula a regra da substituição. Mais um resultado técnico que é apresentado agora para uso posterior. Consideramos então a seguir a regra da substituição, que será utilizada em várias demonstrações a seguir, no Teorema da Completude, por exemplo. Veja a ideia de tal regra. Regra da substituição. Essa regra corresponde à proposição 5.3 do livro. Ela nos diz o seguinte: imagina que a gente tenha uma prova de P ou não P, como aquela apresentada na aula anterior. Essa é uma prova que usa apenas axiomas, e nós a indicamos por essa notação. Isso é, apenas dos axiomas provamos P ou não P. Pois bem, nessa prova, podemos substituir P por Q em toda a sua extensão e obter uma nova prova. Então, por exemplo, se H1 era essa fórmula, substituindo P por Q, temos a fórmula correspondente, na qual temos o símbolo Q no lugar de P. Fazendo isso em toda prova, obtemos uma prova de Q ou não Q. Ou seja, provamos que Q ou não Q é também um teorema. Isso pode ser feito substituindo P por qualquer fórmula nessa prova. E aí obtemos essa prova, que é a prova correspondente a essa, na qual, onde temos P, colocamos H. E aí provamos que H ou não H é um teorema. Conclusão. Podemos substituir símbolos em uma prova e obter outra prova. Ou seja, dado que inicialmente tivemos esse trabalho de provar P ou não P, desse trabalho podemos concluir vários outros resultados. Do mesmo trabalho, eu concluo que Q ou não Q é um teorema e que, em geral, H ou não H é um teorema para qualquer H. Isso corresponde à regra da substituição, que está nos dizendo que podemos substituir numa fórmula como um todo um certo símbolo por outro símbolo, ou até mesmo por uma fórmula. O mundo seria simples se a gente pudesse substituir de qualquer maneira. Mas é claro que não é bem assim. Temos que ter cuidado com as substituições, principalmente quando estamos usando hipóteses. Nem sempre, nesse caso, no caso em que estamos usando hipóteses, podemos substituir de qualquer maneira. Veja um exemplo. Cuidado com as substituições. O que queremos chamar a atenção aqui são fatos a respeito dessas duas implicações. Se a prova usa só axiomas, então podemos substituir à vontade. Mas, se a prova usa hipóteses, temos que ter cuidado. Vamos ver os dois casos. No primeiro caso, considere, por exemplo, a prova que diz que P ou não P é um teorema. Nesse caso, usamos apenas axiomas. Então, podemos substituir P à vontade. Podemos substituir P por não P, P por Q ou R, P por um H qualquer. E a partir desse resultado, obtemos esses outros resultados, que podem ser inúmeros. Só para chamar a atenção, não P ou não P, em PA, essa fórmula denota essa forma. Ou melhor, essa forma é uma denotação dessa forma. Mas enfim, estamos querendo chamar a atenção para o cuidado que devemos ter com as substituições, principalmente nesse caso. Ou seja, se a prova usa hipótese, temos que ter cuidado. Por quê? Imagina um exemplo. Suponha que beta é esse conjunto com essas duas hipóteses. Desse conjunto de hipóteses, utilizando as duas hipóteses, essa como a primeira fórmula e essa como a segunda, e usando modus ponens em H1 e H2, obtemos H3, que é Q. Ou seja,
dessa prova pequena, que tem apenas essas 3 fórmulas, deduzimos sintaticamente Q a partir de beta. E isso é um fato, porque de P e P implica Q, deduzimos Q. Observe que nesse caso não podemos substituir Q por R e obter que deduzimos R de beta, porque sabemos que não é possível deduzir sintaticamente R de beta, ou seja, R não é uma consequência lógica sintática de P e P implica Q. R não tem nada a ver com essas hipóteses. O problema com a substituição ocorre por quê? Porque o Q, esse símbolo, ele é um símbolo que ocorre em beta. Ele ocorre nas fórmulas da hipótese. Não podemos substituir símbolos que ocorrem nas hipóteses. Então, o que queremos chamar a atenção em relação a esse cuidado com as substituições é exatamente isso aqui. Não podemos substituir símbolos que ocorrem nas hipóteses. No caso em que não usamos hipóteses, podemos substituir todos os símbolos, porque nenhum símbolo ocorrerá nas fórmulas das hipóteses. Estamos aqui nesse embate, num embate de proposições, tentando conhecer alguma coisa. E por falar em conhecimento, a gente começa a pensar sobre certas coisas. Uma pergunta, por exemplo. Afinal, o conhecimento é neutro? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O conhecimento pode ser moldado pelo mundo ou ele molda o mundo? Em outras palavras, existe o conhecimento da moda? O mundo moldando o conhecimento? Olha, eu diria que muitas vezes é realmente um fato que é o mundo que molda o conhecimento. E que nem sempre é ele que molda o mundo. Outra coisa. Afinal, pode o conhecimento não necessariamente se relacionar ao mundo? Há jogo de força por trás do conhecimento? Cara, essas perguntas, né? Puxa, engraçado. Cada pergunta, né, em relação ao conhecimento, puxa, parece que de forma desatenciosa nem sempre a gente pensa nessas coisas, né? Mas é importante pensar nisso. Outra coisa, quer ver? Olha só. A força vem do conhecimento ou do não conhecimento? O que nos move? O conhecimento ou o não conhecimento? Olha, eu diria o seguinte, que o que nos deve mover, o que de fato nos move é o não conhecimento. É a busca do possível de ser conhecido, que ainda é desconhecido. Por exemplo, agora aqui, por exemplo, o tal teorema da completude em PA, que ainda é desconhecido, é o que está nos movendo. Mas, afinal, o que é possível de ser conhecido? Bom, o teorema da completude em PA, né, é possível, eu sei disso. Eu sei que lá na frente, esse é um desconhecido que é só por enquanto, e lá na frente vamos conhecê-lo, vamos demonstrá-lo, conhecer o teorema da completude em PA. Mas, de qualquer forma, para muita gente, eu diria que não basta chover no molhado. Ou seja, conhecido quem é conhecido não move o mundo. E o que seduz mesmo é o desconhecido, mesmo que seja por breve tempo, como o teorema da completude. Um desconhecido que em breve conheceremos. Mas essas coisas nos movem mesmo, né? Puxa, um lugar bonito na imaginação que espero conhecer. Um desconhecido que me seduz. Uma mulher
ou um homem que você espera ser aquilo que lhe completará em todos os sentidos? O desconhecido que lhe move. Mas e depois que a gente conhece, qual a motivação? Muitos se desmotivam. O que acontece? Eu diria que o conhecer, a conquista, é às vezes muito mais fácil do que manter a conquista. Conquistar alguém é um passo, manter a conquista é muito mais complexo. Puxa, é uma pena que esta aula é apenas uma aula de lógica. E aí não vai dar para ficar falando sobre essas coisas. Enfim, o nosso desconhecido, mesmo que seja por breve, é o teorema da completude, a demonstração do teorema da completude. Esse é o desconhecido que está nos movendo.